Vamos agora? Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude. Temos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha e na sua vida e que juntos exaltemos e glorifiquemos o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Para entrar nesse programa ao vivo, hoje, dia 7 de setembro de 2021, em plena manifestação aqui na Avenida Paulista. Vocês não têm noção como é que está aqui a Avenida Paulista, e nós estamos ao vivo aqui. Decidimos entrar no ar ao vivo aqui na Rádio Musical, e você pode participar ao vivo, ligando 011 984, não, aí é telefone WhatsApp. Então, ligando é pelo telefone fixo. 42 10 30 60, 42 10 30 60, você liga e participa com a gente. 42 10 30 60. Pelo WhatsApp você pode mandar um áudio direto aqui, um áudio para mim, 011 9 8484 9988. O áudio é 011 9 8484 9988, e por ser feriado, nós estamos, né, sem o atendimento aqui, sem o pré-atendimento aqui, as meninas que liberam para cair direto na mesa. Então vou pedir pro Fabiano colocar direto aqui no programa. Fabiano, bem-vindo aqui ao programa, querido. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, a todos os ouvintes do Crescendo na Fé. Você veio de quê? De metrô. Da onde? Eu vim de Santana e desci na estação Trianon. Grande foi a fúria, não foi não? Foi complicado para chegar, né? Agora eles fecharam a estação, mas... Tá fechada a estação? A estação Trianon agora está fechada. Tá, e a gente vai viver do que agora? Agora ou a estação Brigadeiro ou a estação Consolação. Certo, tá certo. Vamos lá. Mas tá lotado aqui, que não tá brincadeira, não tá não? Foi difícil de chegar, hein? Maravilha. Com a gente aqui no programa, hoje estou recebendo aqui alguns irmãos que vieram para se manifestar. Os irmãos que vieram aqui na Paulista, e eu sei alguns deles quem são. Eu liguei e falei, sobe aqui, vem participar do programa. É o caso do pastor João Flávio Martinez. O pastor João Flávio Martinez é o presidente do Centro Apologético Cristão de Pesquisas, um site com milhões de acessos mensais, um site de informações religiosas, o maior site em língua portuguesa de apologética do mundo. E o cacp.org.br é a base para todos os pesquisadores, né? Tem gente que entra no CACP para falar bem, outros que entram para falar mal, mas todo mundo entra no site do CACP. Todo teólogo vai falar de algum assunto, vai lá no CACP para ver o que é primeiro. Bem-vindo aqui, pastor João Flávio. Pastor César Cavalcante, um prazer estar aqui com o senhor, e foi muito bom vir aqui se manifestar, exercer a nossa cidadania, mas melhor é ainda estar aqui contigo. Maravilha. Ele tá falando isso, mas o cara é lá do Rio Preto, meu amigo, nunca ele vem. Quando é negócio de Bolsonaro, ele vem. Quando eu chamo, ele não vem. Entendeu? Com a gente aqui também no programa, pastor Henrique Bravo, pastor Nadevec aqui em Alphaville. Bem-vindo, pastor Henrique. Obrigado aí, boa tarde, a paz de Cristo a todos, é um prazer. A gente veio na manifestação porque eu estou cumprindo a Bíblia, né? Romanos 1,19 diz que por quanto que se Deus pode conhecer, nele se manifestou. Então Deus tem que se manifestar. Se Deus manifestou, ele tem que manifestar. Maravilha. Brincando, se faz acompanhar do pastor Diego Cunha, da ADVEC Taboão da Serra. A ADVEC Taboão da Serra, uma igreja que foi inaugurada recente aqui em São Paulo. Bem-vindo, pastor Diego. Obrigado. É uma honra estar com vocês aqui nessa mesa, nessa tarde. Para mim é um privilégio. Maravilha. Você vê que nós estamos cercados aqui de cariocas, né, irmão? Os caras falam chegando e tal. Eu sou caipirês. Arroz com casca. Paz. Tá bom, vamos lá. 42 10 30 60. Você liga e participa ao vivo com a gente. O Jocenei já está perguntando aqui, ó. Jocenei Donizete. Boa tarde, pastores. Gostaria de saber até que ponto a filosofia ou a psicologia ajuda ou atrapalha o evangelho. Quero mandar um abraço especial para o pastor Isaías Dias França, que está mandando aqui. Paz, boa tarde, saudade, companheiro. Deus abençoe, servo de Cristo. Deus abençoe. Então vamos lá. Vou começar com o pastor João Flávio. Até que ponto a filosofia ou a psicologia atrapalha no evangelho? Bem, eu sou professor de história, para quem está me ouvindo, talvez até saiba. Eu fiz história na Faculdade Dom Bosco de Monte Aprazível, lá no interior de São Paulo. Eu entendo o seguinte: a partir do momento que você tem uma boa base para estudar essas ciências humanas, elas podem ser de grande valia. Exemplo,
Eu estou aqui com o pastor que está com o pastor Silas Malafaia, que fez psicologia. Só que ele já era um pastor, já tinha um conhecimento teológico, foi lá na psicologia, viu que era bom, separou e está usando. Mesma coisa eu fiz, eu já era um teólogo, já era apologista, fui para a faculdade, fiz história e geografia, né, que é uma matéria muito auxiliar para a Bíblia no mundo antigo, e isso tem me sido de grande valia na questão de apologética e também de debates. Agora, quando a pessoa entra numa faculdade de humanas sem preparo, sem estrutura espiritual e teológica, ela realmente pode se perder, pode complicar, tanto psicologia, quanto filosofia, quanto sociologia, história, etc. Então é importante, se a pessoa quer entrar numa humanas, primeiro estar bem estribado teologicamente. Aí sim, ela vai fazer aquilo que Paulo disse, observai tudo e retende o que é bom. Maravilha. 42, 10, que o problema é 30, quando você 60. substitui a palavra pelo conhecimento humano, né? Também, né? A pessoa tem a tendência de tentar trocar uma coisa pela outra. Aí não, né? Vamos lá. 42 10 30 60, você que participa ao vivo com a gente no programa, ou manda teu áudio aqui pro 011 98484 9988, 011 98484 9988. O que tá acontecendo com as linhas aí, Fabiano? Estão tentando resolver para fazer a transferência direto para cá, já estão resolvendo. Enquanto isso, se eu quiser responder as redes sociais. Então, enquanto isso, na sala de justiça, a gente vai aqui com as redes sociais. E antes de falar da próxima pergunta aqui, vocês podem. Eu já vou falar aqui, pegar aqui a próxima pergunta do Paulo Bispo. Pastor, a Bíblia fala o nome de Satanás, porque nomes que conhecemos são sinônimos de adversário. Porque os nomes que conhecemos são sinônimos de adversário, certo? Ele não tem um nome conhecido. Então, vamos lá, quem se habilita nessa aí? Bom, na verdade, as pessoas acham que o nome do diabo é Lúcifer, né? Que em latim quer dizer anjo de luz. Então, na verdade, a Bíblia não fala o nome dele como fala o de Miguel, como fala o de Gabriel. Não fala o nome dele, mas sempre usa o diabo, Satanás, o anjo de luz caído. Então não existe um nome específico para o diabo, né? Antiga serpente. Antiga serpente, outros predicados, né? Você enganador. Você tem, por exemplo, a ideia, né, de que diabo seja um nome, mas não é. O termo diabo do grego no Novo Testamento, diabolos, aquele que lança tropeço, ou Satã do hebraico do Antigo Testamento, aquele que é adversário, que se levanta contra e tal, mas o diabo não é apresentado na Bíblia com o nome próprio, que tipo no RG mesmo dele, o RG, o CPF, entendeu? Chega lá, como é que é o nome que tá lá? A Bíblia não diz. Quem sabe um dia a gente vai descobrir, né? Esse não, eu não quero descobrir não, mas essa eu passo a vez. O pessoal do IBAD, Núcleo de Teologia em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, tá mandando abraço aqui pro pastor João Flávio Martinez e o pessoal que tá aqui. O que você tem a ver com o IBAD lá do Mato Grosso, irmão? Eu acho que eu fui dar uma aula lá já. Certo. Você vai lá na minha terra. A gente vai abrir a igreja lá em Três Lagoas. Em Três Lagoas? Já tá decidido? Eu estive em Três Lagoas. Quando? Mas... Tá em obra. Acho que era Triunfo o nome da casa de festas lá. Que beleza, maravilha. O pessoal lá me contou seu testemunho, você se converteu lá, né? Me converti em Três Lagoas, cara. Me converti naquela igreja que você... Então você foi na igreja que eu me converti. Exatamente. Preguei na igreja que você se converteu. Foi ver se foi verdade mesmo, né? Tudo verdade. O que dizem os homens? Dizem muito bem. Dizem... Olha, os irmãos gostam... Tem muito orgulho de você. Que bom. Isso é muito importante, né? Depois eu te pago um almoço. Vamos lá, 42, 10, 30, 60. Hoje é o dia mundial de estar com problema na linha, porque não tem quem passa de lá pra cá e tal. Enquanto isso, eu vou atendendo aqui no YouTube do Crescendo na Fé, no canal César Cavalcante. Então manda aí pelo YouTube do Crescendo na Fé e a gente coloca aqui a pergunta que você colocou aqui já no ar. Graças a Paz, pastor César, que é o Vanderlei Justino. Tudo e para que o crescimento, o conhecimento do servo de Deus aplicado no seu desenvolvimento diante da maldade do mundo e tal. Não entendi direito, mas tá bom. Deus abençoe. Deve ser pela primeira pergunta que ele tá falando isso, nesse comentário dele. Sobre psicologia, filosofia, né? Tá, e tudo mais. Vamos lá. Como hoje aqui eu tô aqui com o João Flávio. João Flávio, como que é a experiência de ser o primeiro brasileiro processado juridicamente, judicialmente pelo Islã? Olha, ser processado para mim não é tão novidade. Já sofri 11 processos
devido à apologética. Fui o primeiro a ser processado pelos muçulmanos por uma junta jurídica de islâmicos, e não brasileiros, nenhum deles são brasileiros. São pessoas então você está chique, países. está sendo processado por pessoas de outras Mas esse não é o problema. Por existir. Porque o processo civil, ele não dá cadeia, ele é uma questão apenas econômica. Eles pediram 40 mil por indenização, né? O que você aprontou para receber esse processo? Vídeos informando sobre o Islã. Vídeos falando documentalmente realidades sobre o mundo muçulmano. O que acontece é que os muçulmanos... no processo tem alguma coisa, o vídeo em questão... Eu vou chegar lá. Por exemplo, o problema é que os muçulmanos brasileiros, eles não querem que as pessoas realmente saibam o que é o Islã. Por exemplo, todo mundo fala do Talibã. Veja a imprensa brasileira. O Talibã. O Talibã é islâmico. Se você pegar hoje no mundo, tem 27 ou 28 grupos terroristas. 19 são muçulmanos. Então, como é que a teologia islâmica não tem culpa nisso? Como é que você não pode ligar as duas coisas? Voltando para a questão do processo, eu sofri também um inquérito. Estou sofrendo um inquérito na Polícia Federal, já depois há 3-4 semanas atrás. Então, esse aí é mais problemático. Só que é uma outra liga... Que o inquérito já é criminal. Criminal, esse eu vou preso. Eles querem que eu vá para a cadeia por racismo, injúria. Mas tá, então isso não tem nada a ver com o Islã. Não, na verdade, é outra associação islâmica lá do Rio Grande do Sul. Uma é aqui de São Paulo, a ANAGI, a Associação Juristas Islâmicos, e a outra chama FEPAL, lá do Sul, Federação Árabe Palestina. E esse inquérito é policial. Mas só que os dois é Ctrl-C, Ctrl-V. É a mesma peça. Uma foi criada há 2 anos atrás e uma há 1 ano atrás. As ONGs foram fundadas há 1 e 2 anos atrás. E ambas foram fundadas para processar o CACP. Olha que interessante. A ideia deles é usar o CACP como um teste, para uma primeira barreira, se derrubar e para uma segunda, para proibir as pessoas de falarem contra o Islã. Então eles não aceitam críticas. Tanto que nos países muçulmanos, quem faz crítica ao regime islâmico é preso, é morto. Então eles não querem que o povo brasileiro saiba os fatos. E como você se saiu nessas audiências? Graças a Deus, nós ganhamos o processo civil na primeira instância. Eles recorreram para a segunda, mas estamos bem tranquilos, porque dentro da primeira nós já tivemos que apelar para a segunda e o desembargador mandou voltar todos os vídeos para o ar. Que vídeo falava o que esse vídeo? Vídeo que colocava os 5 princípios do Islã, por exemplo, as 5 regras de fé deles. Vídeos que contavam os fatos. Nada além de documentos. Porque nesses 11 processos que eu já vivi, uma coisa que eu aprendi é o seguinte: eu não posso me estribar em ideias que eu não possa provar. Se eu vi muita gente até princípio aqui básico da apologética, prova documental. Por exemplo, eu vi muita gente aqui embaixo nessa manifestação falando coisas de ministros que eu tenho certeza que eles não vão conseguir provar. Isso é complicado. Você tem que falar o que você pode provar. Então, tudo que eu falo, você sabe que eu tenho uma boa biblioteca, inclusive sobre islamismo, eu tenho mais de 300 livros falando de Islã. Então, quando eu leio, quando eu falo alguma coisa, eu tenho embasamento, eu tenho estribo teológico histórico. Então, eu deixo claro. E quando o meu advogado expôs isso diante da juíza, graças a Deus, ela nos inocentou do fato. Maravilha. Vamos lá, 42, 10, 30, 60, agora que todo mundo tá voltando, não sei o quê. Vamos tentar, quer ver? Alô? Alô? Quem fala? É o Ronaldo. Ronaldo, você fala de onde? De Guaraciaba, Minas Gerais. Guaraciaba, Minas Gerais, direto do interurbano. Vamos gastar seu crédito agora, meu amigo. Vamos lá, tá tendo manifestação aí na sua cidade? Não. Não, né? Tá bom. Vai, sua pergunta, meu irmão. Posso fazer 2? Vai, você é de Minas Gerais, pode fazer 2, pode ser. Vamos lá. Eu queria saber a opinião do senhor, porque desde que eu sou cristão, desde que Jesus me aceitou, eu ouço falar que tudo é consagrado ao diabo. A TV é consagrada ao diabo, o alimento é consagrado ao diabo, o piso é consagrado ao diabo. Enfim, eu sempre ouço essa conversa desde que eu me converti. Qual que é a opinião do senhor? É isso mesmo? Tudo é consagrado ao diabo ou isso é mais uma paranoia do povo evangélico? E a segunda? A segunda é sobre o testemunho de Adão Campos. Eu já ouvi o senhor falando no rádio que já ouviu o testemunho dele. Ele fala muito sobre a questão de ir no inferno, de ver o diabo sentado numa mesa, fazendo reunião. E no meio cristão que eu convivo, as pessoas têm essa crença mesmo.
Na opinião do senhor, o testemunho dele é algo mais relacionado à crença da época ou essas coisas para o senhor é verdade? Tá certo. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Paz. Amém. A primeira pergunta vai para quem? Bom, sobre se é tudo consagrado. Isso. Eu não tenho ciência de que tudo é consagrado. A Bíblia diz que sim. quando nós temos a suspeita, a gente tem que apresentar a Deus e orar, né? Aquilo que vem em nossas mãos, comida, né? Agora, eu creio que tem muito folclore também no mundo evangélico, né? De que isso é do diabo, isso é de Deus. Eu não tenho esse conhecimento. Não dá pra gente ficar crendo em tudo que é tipo de conversa que vem por aí. Eu não creio muito nisso, não. Agora, a gente tem que ficar esperto com aquilo que a gente está vendo, que está se alimentando, o tipo de informação, comparar com a Bíblia. Eu acho que isso que é o perigoso. Pastor, o que você acha? Eu acho que criou-se, assim, tomando a linha do pastor Henrique, criou-se um folclore, né? Houveram tempos que tudo eram os testemunhos, houve um tempo que todo mundo era grande traficante e depois veio essa linha de que tudo é consagrado, todos os alimentos e como o pastor Henrique nos instruiu aqui, a bem na verdade nós temos que parar, analisar, basear com a Bíblia e nunca perder a centralidade de Cristo em tudo que nós fomos tomando atitude. Valeu, pastor Diego. Lembrando que em Coríntios capítulo 8, o apóstolo Paulo, no primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, ele fala, né, que por que alguns alimentos, né, por que o crente não pode comer, por exemplo, comida sacrificada a ídolos? E ele vai dizer o seguinte: gente, o ídolo, nada é no mundo, não existe outro Deus, senão um só, né? Então, fica aí a dica, corroborando aqui com os meus companheiros. A outra pergunta é sobre o inferno. João, você sabe dessa história do Adão de Campos, que foi lá no inferno e tinha os cabelos das irmãs? Você lembra dessa história? Até tinha o LP dele, né? Isso, eu tinha o LP dele. Não? Ele é 20 anos atrás, era muito antigo, mais antigo que isso. A questão é o seguinte, isso aí é que assim, para quem não conhece, então, eu ontem sei muito um pastor que diz que foi arrebatado até o inferno. E chegou lá no inferno, ele viu as coisas, ele ficava contando nas igrejas. E algumas igrejas, elas passavam o disco. Esse testemunho, assim, passava... Até hoje virou doutrina, né? Até hoje virou doutrina. Então, assim, Jó, o livro de Jó é muito claro, né? Há uma pergunta retórica de Deus pro diabo: de onde vem Satanás? Eu venho de rodear a terra e de passear por ela. Meu Jesus amado, espera um pouquinho aqui, irmão. Pronto. Então, quando há a pergunta pro diabo, ele fala que vem de rodear a terra. Então, ele não está no inferno. Se tem um lugar que o diabo ainda não está, ele vai ser lançado, é o inferno. Existe um grupo de anjos que se encontra lá, que vão ser soltos no Apocalipse, mas se tem um lugar que o diabo ainda não foi jogado, é no Guiena. É o príncipe das potestades do ar, né? E as pessoas entendem o inferno... primeiro, a influência do Dante Alighieri lá, que os círculos, né? Os círculos e tal. E depois, eles também têm a ideia do inferno, que é um inferno diferente do inferno da Bíblia. Como se fosse o inferno, o quartel-general do diabo. Tipo, o diabo mora lá, e ele fica lá, e a sede do diabo é lá. Lá tem as reuniões, aí ele senta com o pessoal e tal. Então ele despacha a partir do inferno e tudo mais. É um erro bem crasso, mas a Bíblia deixa claro que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Quem fez o inferno foi Deus. Exato. Então o senhor do inferno não é o diabo. Quem manda no inferno é Deus. Exato. Ali é um lugar para os perdidos, para as almas impenitentes, né? Então vamos lá, vamos para frente. 4210-3060, você liga e participa ao vivo com a gente no programa Crescendo na Fé. 011 aqui em São Paulo, 4210-3060. Vira aí, a gente vai pro intervalo e voltamos já atendendo a sua pergunta ao vivo. Vai. Musical 105.7. Crescendo na Fé. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Meu Deus, como passa rápido, quase metade do programa já foi. E aí é o seguinte: se você quer participar da próxima turma da Escola de Pregadores, a Escola de Pregadores é um curso 100% online, completamente digital. Você estuda sem sair de casa e o curso começa hoje. Eu tô falando hoje, mas eu acho que é amanhã, porque hoje é feriado e lá na secretaria não vão liberar seu acesso assim. Mas o curso começa então amanhã e você pode se inscrever agora no programa. Para você que tem interesse, deixa eu explicar basicamente o que é o curso Escola de Pregadores. O curso Escola de Pregadores é um projeto que tem mais de 50 aulas e elas são divididas em 12 módulos. No módulo 1,
tem ali uma introdução, alguns aplicativos que você precisa ter para você ter acesso a textos originais e tudo mais, e uma análise sobre sua comunhão com Deus, sobre seu chamado e tal. No módulo 2, o caminho da pregação. Qual é o caminho da pregação? Entre Deus te dar um insight, uma ideia, uma inspiração. Isso acontece quando você está orando, lendo a Bíblia, ouvindo um pregador, ouvindo o rádio, conversando, aconselhando alguém, enfim, e aí vem uma palavra da parte de Deus para o teu coração. A questão é, o que você faz na sequência? Qual é o caminho dessa pregação, da inspiração que vem de Deus até o púlpito? Então a gente trabalha isso no módulo 2. No módulo 3, uma forma didática de transformar um rascunho num sermão. No módulo 4, enfim, são 11 módulos, não vou falar todos aqui porque eu quero voltar já a responder perguntas, mas você pode ficar tranquilo que a Escola de Pregadores cobre tudo que você precisa saber e aprender para ter uma pregação eficaz cada vez melhor. Para você ter uma ideia, esse curso ele está com 50% de descontos, quer dizer, 50% é bolsa de estudo. Do valor total, que dá 900 e poucos reais, metade é por nossa conta, você não paga. A outra metade, você vai parcelar em 3 vezes sem juros. E sabe quanto está o valor da parcela? 160 e poucos reais, 160 e, sei lá, 167, 8 reais, alguma coisa assim. E para você ter acesso, basta uma chamada pelo WhatsApp. Me chama no WhatsApp agora, 011 São Paulo, 99 007 6844. 99 007 6844. Eu repito, 9 90 07 6844. 90 07 6844. Nesse WhatsApp, você coloca teu nome, tracinho, matrícula. Coloca teu nome, tracinho, matrícula. Quando você coloca teu nome, tracinho, matrícula, automaticamente você já recebe as informações da Escola de Pregadores. Aí você dá um ok, né? Você dá um ok, e quando você dá um ok, você já recebe a ficha de inscrição. Você preenche seu cadastro e vai para a página de pagamento e decide como você quer pagar. Em 10, 12, 3, 6. A minha dica é em 3 vezes sem juros, tá? 3 vezes não tem juro nenhum. E o valor é 160 e poucos reais, 166, 167, alguma coisa assim. E para se inscrever, como eu disse há pouco, é só me chamar no WhatsApp 011 9 90 07 6844. 011 9 90 07 6844. Tá certo? Então, para fazer a inscrição, 990 07 6844. Pensou Teologia, pensou Faculdade Teológica Bethesda. Musical 105.7. Crescendo na fé. Vem aí a Caravana Musical FM para Israel. A viagem mais sonhada da sua vida em 12 dias de experiências incríveis na Terra Santa. Você vai pisar no Egito, ver as pirâmides e relíquias religiosas, andar pelo Monte Sinai, Mar Vermelho, Mar Morto, Jericó, Mar da Galileia, Monte Carmelo, Jerusalém, Belém e muito mais. Todo o suporte de uma caravana pensada em você, para esta viagem se tornar única. Este sonho agora é possível graças a um acordo exclusivo para os ouvintes da Musical FM, com pagamento facilitado até novembro de 2022, data da viagem da nossa caravana. E não é só isso. Além de pisar na Terra Sagrada, você vai ganhar um curso internacional de teologia de presente neste pacote. Uma condição especial para os nossos ouvintes: conhecer e aprender onde Jesus andou. Acesse agora caravanamusicalfm.com.br e conheça as condições exclusivas de parcelamento para os nossos ouvintes. Este é o sonho que agora, com a Musical, pode se tornar realidade em uma condição especial. Acesse caravanamusicalfm.com.br para mais informações e reserva. Aproveite esta oportunidade. As vagas são limitadas. caravanamusicalfm.com.br. Realização Musical FM, US Travel e Faculdade Bethesda. Programa Crescendo na Fé. Musical FM. Com o pastor César Cavalcante.
Bora lá, tamo junto, voltamos. Tem ouvinte ao vivo esperando, tem o Marcelo perguntando aqui a diferença de tipo e antítipo, vai ser a próxima, já tem ouvinte ao vivo. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? É Cleiton, de Cajamar. Cleiton, de Cajamar. Bem-vindo, Cleiton. Tudo bem? Tudo bem. Tá bom. Vamos lá, meu irmão. Minha pergunta é sobre as 12 tribos de Israel. Em que momento que elas foram criadas? Porque eu lendo no Gênesis, vai para José, vai para o Egito, é vendido e tal, beleza. Depois de Êxodo, tem toda a história do Êxodo. E lá em Levítico já está dando as ordens das ofertas para a tribo de Levi, né? O pessoal de Levi, enfim. Toda essa parte eu lendo, entendi que as tribos já foram criadas. Só que eu não achei em que momento houve essa divisão. Tipo, você vai para lá, você para lá, cada um vai ter sua tribo. Se isso foi feito por eles em vida ou se foi só um memorial com o nome deles. Entendi. Tá ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Fica na paz. Obrigado, amém. Eu vou aumentar o volume do rádio para alguém. Amém. E aí, João? Obrigado. Bom, as 12 tribos, elas acontecem num processo natural histórico. A família de Jacó desce para Israel, para o Egito, e ali começa a formação das 12 tribos, tá? E quando eles saem do Egito, nós temos a tribo de Levi, que inclusive tem um detalhe, porque que Deus escolhe a tribo de Levi. Quando Moisés sobe no monte, todos entram naquela festa do bezerro. O primeiro carnaval da história foi ali, no pé do monte. Todos entram naquela festa do bezerro. Só que a tribo de Levi não. Quando Moisés desce do monte, então, ali ele já escolhe a tribo de Levi para a única tribo que vai ministrar dentro do templo. E as outras tribos não. E ali nasce o processo natural. Talvez a dúvida dele seja lá em Apocalipse, tem uma diferença com relação a Adão. Parece não, acho que não é essa a questão. A questão é que ele queria saber quando nasce. Nasce nesse processo, né, natural da família de Jacó e José dentro do Egito. Ali vai nascer a nação de Israel, né? Dali vai nascer o povo que vai ser os hebreus. Porque são filhos, na verdade é uma família que se transforma numa grande família e que acaba se transformando num grande povo. É o que o pastor falou, um processo natural, né? E é engraçado que uma informação interessante, que o tanto que ele sai de ouro lá de dentro do Egito era suficiente para fazer um templo muito maior, ou seja, poderia comportar as 12 tribos, né? Tudo bem, Deus já sabia que não ia acontecer, mas tinha material para fazer um templo gigantesco se quisesse, né? 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo com a gente no programa. Tem aqui o Marcelo perguntando qual a diferença entre tipo e antítipo. Professor de teologia, pastor Henrique. Um tipo e o antítipo, isso aqui a gente está entrando na tipologia bíblica, maravilha, né? Toda a Bíblia, ela vai... Na verdade, toda a Bíblia aponta para Cristo, né? Essa é o cerne da Bíblia. Se você perguntar qual é o cerne da Bíblia, é apontar para Cristo. Então, você tem os tipos, né, que remetem a Cristo e o contrário. É o contrário, mas sempre vai levar para Cristo. Vamos lá. 42, 10, por exemplo, 30, José 60. É um tipo de Cristo, Moisés é um tipo. Você vai pegar uma passagem, é um tipo de Cristo. Então esse é o grande desafio. Na verdade, aí fica a dica. Eu acho que esse é o grande desafio na leitura bíblica, é encontrar Cristo em cada versículo, em cada passagem. Eu acho que esse é o grande segredo. O Ezequiel Soares, graça e paz, esse programa é espetacular. Aprendemos muito sobre a palavra de Deus, crescendo na fé cada dia e tal. Valeu, Ezequiel. Deus abençoe. Tem ouvinte ao vivo pelo telefone. Alô? Alô? Oi, quem fala? Pedido de oração, você já tem? Pode ser. Qual que é o seu pedido de oração, meu irmão? Para saúde. O que aconteceu? Dor na urina. Como que é o nome do irmão? Jorge. Tá bom, Jorge. Vamos deixar anotado aqui, tá bom? Deus abençoe. Fica na paz. Fica anotado aí, Amém. Vamos pra frente. Tem aqui o Ricardo Lira. Desde que te vejo... tem uma discussão entre eles aqui que eu não sei o que é. O Ricardo Lira está pensando, desde que te vejo aqui, falando para um outro aluno, um outro ouvinte, te vejo levantar a diferença na triunidade e trindade, na concepção Pai, Filho e Espírito Santo, na mesma essência. Qual é o maior desafio, João, para entender a trindade? Ser crente. A pessoa tem que ser crente, ter fé. A trindade é complicada. Agora, veja... Apesar de ser uma doutrina complexa, ela está claramente revelada na Bíblia.
Isso aí é de Gênesis a Apocalipse. Tanto que você é professor de hebraico, você sabe que Deus fala no plural. Tanto na Bíblia hebraica quanto no Alcorão, Deus fala no plural. Não sei se você sabia disso. Sim. Então, ali nós já começamos a ver que Deus é mais do que uma pessoa na divindade. E isso é muito sério. Nós temos uma divindade. E dentro dessa divindade, nós temos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, formando o Deus que é triuno e único. E essa palavra triuno, trindade, ela não existe em nenhuma outra religião mundial. As testemunhas de Jeová tentam pegar as tríades, tanto egípcias quanto hindu, e tentam colocar isso como a nossa religião, como a nossa fé. E não é. A trindade, a palavra trindade foi criada por Tertuliano, e essa confecção é única. Só o cristianismo tem uma trindade. É um único Deus que dentro dessa essência divina... Tertuliano ou Atanásio? Não, Tertuliano. Atanásio vai defender a doutrina no século IV. Verdade. Tertuliano no século II, no século III. E inclusive, a problemática chegou lá no mundo grego porque Tertuliano falava latim. Então não tinha o Google Traduction na época, né? Então demorou um pouquinho para chegar lá. Mas aí Atanásio vai resolver o problema. E detalhe, tá? Atanásio fica preso 30 anos pelo filho do Constantino, Constâncio, que eles eram arianos. Constantino era ariano, Testemunho de Jeová não gosta de falar isso, mas o Constantino era ariano, ele morreu batizado por Eusébio de Nicomédia, não de Cesareia, de Nicomédia, que era um bispo ariano. Então nós temos toda essa problemática sobre a doutrina da Trindade. Geralmente quando termina com comédia não dá certo. Mas olha, a Bíblia é clara, é Pai, Filho e Espírito Santo, inclusive as próprias Testemunhas de Jeová batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apesar de negar o Espírito Santo e diminuir a pessoa do Filho. Bom, 42 10 30 60, você liga e entra ao vivo com a gente. Alô? Não, era brincadeira do nosso técnico do som aí, certo? Alô, quem fala? Pai do Senhor, pastor César. Amém. É o irmão Gilson aqui de Parelheiros. Bem-vindo, Gilson, faz tempo, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, manda aí. Pastor, eu queria só tirar uma dúvida aqui. Outro dia eu fiz a pergunta aí, só que eu não consegui entender muito bem. Eu acho que não consegui formular muito bem a pergunta. No capítulo 1 de Coríntios, quer dizer, 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, nem os olhos viram, nem os olhos viram, nem os ouvidos ouviram, mas jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Os pessoas usam esse texto aqui mais para referente ao céu, né? É verdade, isso eu não consegui entender muito bem. Tá certo, obrigado, meu irmão, Deus abençoe, fica na paz. Amém. Amém, Deus abençoe. Então, estamos aí hoje, um dos pastores da DEVEC que assume aí, vamos lá. Pode ser o pastor Henrique, pastor Diego. 1 Coríntios 2:9. Bom, ele vai pesquisar aqui. Enquanto ele pesquisa, tem mais perguntas aqui. O Jonathan pergunta o seguinte: pastores, pode me ajudar com a pergunta? Jesus está na deidade ou a deidade está em Jesus? Obrigado. Bom, pergunta aqui, pastor João Flávio, né? Acabou de tratar aqui. As duas coisas, né? As duas coisas. Agora, tem um momento que a ordem dos fatores altera o valor do produto. Porque, veja, Jesus é Deus. Isso é uma verdade absoluta. Deus não é Jesus. Porque Deus é uma trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então os unicistas, eles trabalham com essa meia-verdade. Jesus é Deus. Mas quando eles falam que Deus é Jesus, aí complica. Porque Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então é muito importante. Essa pergunta tem uma pegadinha nela. Então, às vezes, na matemática não mudam os fatores, né? 3 vezes 3, 3 vezes 4, 4 vezes 3 é o mesmo valor. Na questão teológica muda. Jesus é Deus? É Deus. Deus é Jesus? Aí complica. Porque Deus é trindade. Bem, ele está falando de 1 Coríntios 2:9. Ele quer saber o que é isso que Deus... Isso, o que significa isso? Bem, o contexto aqui nos parece muito, ele está falando da revelação do Evangelho, né? Da vinda do Senhor Jesus, né? Embora a gente normalmente use esse texto para falar do céu, né? As coisas que os olhos não... É só você voltar um pouquinho os versículos, né? Você voltar um pouquinho, né? Falando da nossa fé, não se apoiar em sabedoria dos homens, né? Entre falando sabedoria, versículo 6.
Não, porém, a sabedoria desse mundo, nem os príncipes desse mundo que estão seduzidos a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, que esteve oculta, a qual Deus pré-ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo compreendeu, porque se a tivesse compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória, mas como está escrito. Então ele está falando da sabedoria de Cristo, principalmente do Evangelho. Olha o 10. Porque Deus nas revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Se você olhar o livro de Efésios, ele fala a mesma coisa, sobre os mistérios, né, que estavam ocultos desde a antiguidade. Essa é a maravilha. O Ricardo, ele está falando o seguinte: pastor César, é que ele não aceita a palavra trindade nem a palavra triunidade, por isso ele está fazendo a pergunta. Então, inventa aí uma palavra, não tem problema não tem problema, não é, essa palavra não é sagrada. Qual palavra? Desde que ele não aceita a palavra trindade, então inventa uma palavra, desde que você entenda que o Pai e o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas distintas, não diferentes, distintas, não separadas, distintas. Um é o Pai, outro é o Filho, outro é o Espírito Santo. E essas 3 pessoas distintas são a essência do único Deus verdadeiro. Existe um único Deus verdadeiro, e esse único Deus verdadeiro se apresenta em 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Pai. Esse é um perigo clássico que foi defendido nos séculos 2 e 3 por Sabélio, né, que é o sabelianismo. O sabelianismo, chamado sabelianismo modal, ou modalismo depois, ele apresenta como se fosse um artista com 3 máscaras diferentes. Tem hora que ele é o Pai, tem hora que ele é o Filho, tem hora que ele é o Espírito Santo, mas é uma única pessoa. Quem abraça essa heresia de perdição é a Voz da Verdade, por exemplo. O pessoal do Conjunto Voz da Verdade, da Igreja Evangélica Voz da Verdade, abraça essa heresia de forma, na mesma forma que o Sabélio apresenta. É o sabelianismo modal. E aí eles vão dizer, não, é uma única pessoa e tudo mais. E aí eles pegam textos difíceis, pelo menos difíceis do ponto de vista de quem está despreparado, tipo João 10:30. João 10:30 tá lá: eu e o Pai somos um. Palavras de Jesus. Aí fala, tá vendo? Eu e o Pai somos um, então quer dizer que acabou. Então, e o batismo de Jesus. Então, mas aí diante do eu e o Pai somos um. Aí eles chegam num cara incauto e falam, então, Jesus falou, eu e o Pai somos um. E agora? Aí como que você responde essa questão? Vou dar uma ideia. O senhor é casado? Sim. Há quanto tempo? 16 anos. 16 anos. Você e sua esposa, biblicamente, são uma só carne? Isso aí. Ok. Então vocês são um, mas você é ela? Não. Então quando Jesus disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Ele está falando aqui de um conceito de unidade, entende? Mas para o crente despreparado, aí eu e o Pai somos um, então ele é o Pai. E aí pronto, tá. Não é assim. Para isso você precisa recorrer a textos na Bíblia, onde você tem aqui, como disse o pastor Henrique, Jesus no seu batismo, onde aparece o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando, cada um intermitentemente. Você tem também a oração de Jesus. Quando Jesus ora ao Pai, ele está dizendo, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Quer dizer, se ele já é o Pai, então que vontade é essa? Como funciona essa questão? E outros textos. João 14:26, quando ele fala, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Daí a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho rogando ao Pai para mandar o outro Consolador, que é o Espírito Santo, né? Lá em João também, eu acho que é capítulo 8, mas eu não estou seguro aqui. Jesus diz o seguinte: também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Quer dizer, se Jesus está invocando uma lei do Antigo Testamento para dizer que ele e o Pai são pessoas distintas. Ele está dizendo, o testemunho, na vossa lei, deixa eu ver se eu acho esse texto. Capítulo 8, versículo de 13 em diante, versículo 14. Respondeu Jesus: pois que testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde mim vim, tal. Versículo 17. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim e o Pai que me enviou testifica de mim. Ora, meu Deus, se Jesus e o Pai são a mesma pessoa, quer dizer, legalmente ele não podia chamar essa lei, porque ele está dizendo, o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Se ele e o Pai são a mesma pessoa,
ele não tem condição jurídica de invocar esse texto. Então, Jesus Cristo disse que ele e o Pai são pessoas à parte uma da outra. Então, isso desmonta, por exemplo, a teologia do Voz da Verdade, né? Então, fica aí essa questão. Tem ouvinte esperando pelo telefone? Alô? Alô? Quem fala? José Carlos, tudo bem? José Carlos, tudo bem? Você fala de onde? Eu falo aqui do Butantã. Pois São não, Paulo. José? Eu gostaria de tirar uma dúvida em relação à tradução. Eu tenho aqui a NVI na minha frente, 7ª trombeta, a partir do verso 17, dizendo: graças te damos, Apocalipse, Senhor capítulo 14? Qual que é o capítulo? Capítulo 11. 11, né? Capítulo 11. E versículo? E o versículo é o 17. Tá, pode seguir. Graças te damos, Senhor Todo-Poderoso. A minha dúvida reside aí. Que eras, que é, que és, que eras. E diferente de outros 3 textos, não está escrito aqui que hás de vir. Na NVI e em outras versões, a gente pode ver que hás de vir. Por que essa diferença? Porque eu também tenho uma visão pós-tribulacionista e vejo aqui a vinda de Cristo, que esse texto enfatiza. Só que em outras versões a gente não vê essa mesma a isenção do Você texto. está com a versão que diz que há de vir aí aberta com você? Não entendi, desculpa. Você disse que está com várias versões da Bíblia aí. Tem alguma versão que está escrito há de vir aí aberto com você? Não, aqui não. Na NVI não. Porque eu tenho a NVI, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Então o há de vir não está na NVI. Tá certo. Obrigado pela sua pergunta, Deus abençoe, fica na paz. Obrigado, paz. Olha, como eu tô nas duas versões que eu tô pesquisando aqui, não está escrito que era que há de vir. Tá? Tem outro texto falando, Apocalipse 1:4, Apocalipse 1:8. Por exemplo, Apocalipse 1:8, sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. Talvez uma boa explicação para você que é pós-tribulacionista é que na última trombeta, a última trombeta é a trombeta da chegada de Cristo. E se é a chegada de Cristo, não precisa mais do que há de vir, porque ele está vindo. Então, talvez por isso não apareça aqui a palavra há de vir. As 3 Bíblias, eu abri outra aqui, nenhuma aparece. Aparece há de vir no capítulo 1, que eu disse agora há pouco, eu citei o texto, versículo 8, mas não no capítulo 11, porque no capítulo 11 aí não há mais de vir, porque aí ele vem. Tá certo? Vamos lá, tem ouvinte esperando? Alô? Alô? Quem fala? A paz, quem fala? Irmão Fabrício. Fabrício, fala de onde? Falou em Budas Artes. Pois não, meu irmão? Tudo bem? Deixa eu tirar uma dúvida com o senhor. É a respeito de louvores, entendeu? Tem muitos pastores que criticam o funk gospel, né? Fala que o funk gospel é isso e aquilo. E em questão rap gospel, o que o senhor acha que eu tenho opinião para estar me ajudando? Tá certo, obrigado, fica na paz. Tchau. Olha, sobre essa questão de música, toda essa questão do louvor é mais com o pastor Henrique Bravo. Olha, primeiro, não existe na Bíblia o ritmo celeste, né? Se tocar esse determinado instrumento isso é de Deus, isso aqui não é. Eu não encontro isso. Agora, eu vejo também com muita ponderação, entendeu? Eu creio que existem estilos musicais que são para angariar, né? São estratégicos para você ganhar pessoas do mundo, enfim. E eu vejo questões que são mais sacras. Eu acho que até mais importante que não só o ritmo, é o que está sendo ministrado, é a letra, né? A gente tem vivido um tempo de um antropocentrismo nessas letras que, pelo amor de Deus, né? Eu acho que você tem que se preocupar menos tanto com o ritmo e mais com o que está sendo proclamado. Quer falar, João? Fala. Não, eu corroboro com ele. Embora eu deteste funk, rap. Também não é minha, né? Mas eu corroboro com ele. Maravilha. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais, tem mais ouvinte chegando aí pelo 4210 3060 e o pessoal aqui falando bastante aqui como chama aqui no YouTube também a respeito do texto que nós estamos falando aqui. A verdade que liberta, tá dizendo assim, paz, vi um debate e houve dúvida para tomar Santa Ceia, tem que ser batizado? Então,
eu não sei o nome da pessoa, tem um nome aqui no canal, né? É um canal. Para tomar ceia tem que ser batizado. Para ser crente tem que ser batizado. Uma pessoa que não é batizada não é crente. Ele é um ouvinte da palavra, ele está ali na igreja e tal, mas ele assume o seu compromisso com a igreja a partir do batismo. Hoje, nós estamos distantes 2000 anos do evento do início do cristianismo. E no início, agora vamos no nascedouro do cristianismo. Hoje é normal uma pessoa estar na igreja há meses, quiçá anos, e não ser batizada. Eu não estou preparado, não chega a minha hora, eu não senti no meu coração, ainda fumo, eu ainda não sei o que lá. Pastor César, quanto tempo uma pessoa na Bíblia demorou? Qual o maior tempo até uma pessoa ouvir a mensagem e ser batizada, registrada na Bíblia? 3 dias. 3 dias. 3 dias, que é Paulo. Ponto final. O resto se converteu e se batizou no mesmo dia. Então, essa pergunta, o não batizado pode tomar ceia? Não, o não batizado não tinha que estar na igreja. Ou ele está lá para se converter, ou então ele é ímpio. Ele não tem que estar lá na igreja como congregado. Não tem esse negócio de congregar. Na Bíblia não tem. Você faz parte da igreja a partir do batismo, entendeu? A hora que você é batizado, você faz parte da igreja. Ceia é para discípulo de Jesus. Ceia é para crente. Ceia é para quem professa a volta de Cristo. É isso que ele está dizendo. Você vai falar, quando você participa da ceia, você fala da morte do Senhor até que ele venha. E isso é coisa de crente. E crente é quem obedeceu pelo menos a primeira ordem de Jesus. E a primeira ordem de Jesus é quem crê e for batizado será salvo. Se você nem é batizado, você está de brincadeira. Você está entendendo? Então você não tem que tomar ceia. Não tem que participar da ceia. Ceia é para quem é crente. Crente é quem se batizou nas águas em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Confessou publicamente a Cristo, se batizou, aí é nosso irmão em Cristo. Aí sim, aí ele deve participar da ceia. Agora, quem não é batizado, quem não teve força, coragem, vontade para cumprir a primeira ordem, o rito de ingresso na fé, ele vai tomar ceia para quê mesmo? Vai tomar ceia para quê? Então, fica essa questão aí, se alguém quiser falar. Pastor, só um texto aqui para contextualizar tudo aqui. Mateus 28:19 diz assim: portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu só queria enfatizar nessa questão a importância do batizando ser bem discipulado. Isso é muito importante, porque nós temos uma igreja aí, não estou falando, eu entendo que os irmãos acabaram de falar aí, mas tem uma igreja aí que é a CCB, a pessoa vai assistir o batismo, sentiu emoção, ele joga o cara na água. Então isso é bem complicado também. Então eu estou só dando um destaque nesse ponto para que quando... Na igreja primitiva, quando o Pedro estava pregando, a pessoa sentia vontade. O que acontecia? Vamos pegar o contexto ali. Ali eram judeus, já conheciam a lei, conheciam a Bíblia do Velho Testamento. A Bíblia que eles tinham na época, aquelas pessoas não eram João, para ser batizado tem que conhecer a Bíblia? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que tem que ser bem discipulado. Eu vejo aqui nesse texto do versículo 19 de Mateus 28 a importância do discipulado. Você pode fazer um discipulado então, João, mas e o que você faz com Atos 10? O Cornélio, quem discipulou o Cornélio? Mas a gente não tá ele foi batizado na mesma hora que ele se converteu. A gente não tem noção do quanto ele conhecia. Porque... Ele não fala o tempo, né? Igual o eunuco, né? No mesmo dia, mas não Mas a questão não é essa. É que ele já orava, as orações dele eram ouvidas. Então nós não temos conhecimento do nível de profundidade que ele tinha com Deus. Quem vai fazer isso é o discipulador. Por isso o discipulador ele pode chegar numa pessoa que aceitou Jesus hoje, analisar ela e falar: essa pessoa pode batizar agora. Ou não, dizer que essa pessoa não tem conhecimento, ela não está... Vamos trabalhar um pouquinho e tal. Seja como for, o João defende uma certa triagem. Eu não consigo enxergar assim na Bíblia. Não, tá tudo bem. Mas alguém falar que pode ou que não pode, é o que você está defendendo. Seja como for, crente é quem é batizado. Crente é quem é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até porque Jesus também se batizou. Exatamente. Então, fica aí a dica, né? Então, pastor, agora você acabou comigo. Estou na igreja faz 1 ano e não batizou por quê, irmão? Não batizou por quê até agora? Tem um monte de gente na igreja, cara. É isso aí. A gente não vive isso. Então, o batismo é um ato de confissão pública de fé. E, na verdade, também conhecido como batismo de arrependimento. Isso. E acho que o principal conhecimento é você reconhecer que está errado e reconhecer Cristo. O batismo é um ato basicamente disso. Maravilha, concordo. Infelizmente, nosso tempo é curto demais.
Quero agradecer aqui. Pastor João Flávio, o que você quer divulgar nesse finalzinho aqui do programa? Rapidinho. Gente, www.cacp.org.br é o site do CACP à sua disposição. E muito obrigado pela oportunidade, pastor César. Tamo junto, meu irmão. Bora manifestar mais. Você vai manifestar mais ou tá bom já? Eu tô louco pra ir embora. Tá bom. Vamos lá. Pastor Henrique, um privilégio te receber aqui. Vamos falar da DVEC, fala aí. Uma alegria. E hoje tem culto, né? Hoje nós temos um culto muito especial lá. O pastor Josimar Fonseca estará pregando e vai ser uma benção. Daqui a pouquinho eu desço mais um pouco, dou uns gritos e tá tudo certo. Tá bom. A rua lá, como é que é? O site Avenida Marte. Deixa eu falar igual Paulista. Avenida Marte, 034, Alphaville. Cara, tirou a gente, tirou. Não vai pro céu, não. Pastor Diego, como é que é a sua igreja lá? Como é que funciona? Qual é o dia de culto? É hoje também? Hoje nós temos o culto da palavra, na quinta-feira, Quinta da Vitória. Estaremos recebendo o pastor Gidalt Alencar. Legal. Rua Vicente Leporassi, 799, Taboão da Serra. Maravilha, maravilha. É isso aí. Bom, infelizmente o nosso tempo é curto demais, mas quero mandar um abraço a todo o pessoal que está aqui comigo, dentro do estúdio, o pessoal que está trabalhando aqui, que não abriu mão. A rádio ofereceu, falou: Fabiano, pode ficar de folga. Ele falou: não, eu quero trabalhar, eu quero ir para a rádio. Bem-vindo, Fabiano. Eu que agradeço, pastor, é sempre uma honra. Deus tá vendo. Um abraço a galera aqui da rádio, Deus abençoe a todos vocês. Fico por aqui, mas amanhã tem mais. Amanhã tem debate logo pela manhã, às 11 horas da manhã, e o pau quebra logo cedo aqui. E depois às 2 da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Fica por aqui, Crescendo na Fé. Mais um programa que te faz crescer no conhecimento da Palavra de Deus, da Musical FM. Esta é a Musical. Musical FM. Mais unidade cristã. Imagina você pisar na terra onde Jesus pisou. Este sonho agora pode se tornar realidade. Vem aí a Caravana Musical FM Paraíso.